Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Amir, com uma unção pastoral e também com uma palavra revelada ao meu coração essa manhã, ao qual me chamou a atenção e quero compartilhar e convocá-los a uma reflexão. Evangelho que segundo escreveu Marcos, capítulo 12, e o versículo 25, que diz o seguinte: Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vos errais muito, não pouco, muito. Irmãos, também temos um comentário sobre o texto do livro do profeta Oséias, capítulo 6. Nós vemos aqui um povo errando, um povo escolhido, um povo que era amado por Deus e ainda continua sendo. Mas, nessa época, devido à rebelião, à rebeldia, à desobediência, Deus enviava o castigo, Deus enviava ali a represália de outros, de um povo inimigo contra Judá, né? E para poder ver se o povo acordava dos constantes erros, né? O livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém, irmãos? E ainda o profeta continua: olha, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Interessante, irmãos, que no Novo Testamento nós vemos também Jesus passando por algum tipo de situação, ou várias situações. Veio para os seus, mas os seus não os receberam. Jesus disse que o profeta não tem tanta honra na sua pátria, né? Porque por incredulidade. Jesus não conseguiu realizar muitos milagres ali na terra natal dele, ou onde ele tinha o desejo de salvar vidas por falta de incredulidade. Né? Por incredulidade, por falta de crer e por incredulidade. As pessoas não criam. Os próprios irmãos de Jesus se voltaram contra ele. Né? E nós vemos ali o próprio povo judeu, o povo escolhido, se voltando contra Cristo, né? Porque não criam no ministério dele, via Jesus como um rei político e, na verdade, nós vemos Jesus como um rei dos céus, né? Muito mais além do que qualquer reizinho da terra. Mas Oséias, ele vem aí exortando aquele povo a permanecer numa santidade para que eles pudessem viver segundo as bênçãos de Deus. E no Novo Testamento, da mesma forma, Deus sempre quis nos abençoar, mas ainda pessoas que seguiam a Jesus pelo que ele podia fazer e não pelo que ele era. As pessoas seguiam Jesus porque Jesus alimentava, ele multiplicava pães, multiplicava peixes, transformava água em vinho, ele era poderoso, andava por cima das águas, ele acalmava os mares, ele acalmava o tempo, mas muitos seguiam a Jesus pelo que ele dava e não pelo que ele era. E pelo que ele é ainda. Muitos ainda querem as bênçãos do Senhor, mas não querem seguir a ele, não querem obedecer a ele. Muitos querem ir para o céu, mas não querem pagar esse preço. Ou seja, o preço que eu falo é abandonar a carne, abandonar os seus desejos, a sua intelectualidade e passar agora a ter uma sabedoria soberana, uma sabedoria de Deus, a sabedoria do soberano. Amém? Então, Jesus ele vem aqui exortando no Evangelho que segundo escreveu Marcos, acerca de doutores da lei, de escribas, de fariseus, de pessoas que procuravam indagar a Jesus, né, para poder encontrar uma forma de contradizer ou de pegar ele algum erro, né, por algum propósito, né, por algum desejo com certeza ruim. Mas
Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo do 4 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. A minha palavra e a minha pregação, aqui é o apóstolo Paulo falando da igreja que estava em Corintos, né? A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ok? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Tá? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, irmãos, não tem como comparar as coisas terrenas com as coisas que são do céu. Com certeza, nós nos veremos como irmãos, nós teremos um corpo corruptível transformado no incorruptível, seremos transformados, com certeza teremos uma lembrança das nossas vitórias aqui na Terra, das nossas vitórias sobre as batalhas espirituais. E muitas outras lembranças que são desnecessárias, elas serão apagadas da nossa vida, porque que gosto nós vamos ter lá no céu se nós nos lembrarmos das nossas pelejas e das nossas vitórias, né? Tem que valer a pena, nós temos que sentir o gosto da vitória. Então, irmãos, no contexto, né, dessa palavra, o que eu quero deixar bem claro aos irmãos, né, alguns que têm até a dúvida sobre esse texto, que com certeza toda essa visão humanista, essa visão humana de como deve ser o céu, a gente acaba até pecando, porque não tem como imaginar. Porque o texto disse bem claro, e como está escrito, as coisas que o olho não viu, tá? E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração, ao pensamento. O coração não é o que bomba sangue, é o da mente, né? Ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Se você ama Deus, Deus tem o melhor para você. Nessa terra, se você o amar o Senhor, ser fiel a Ele, obedecer os mandamentos dEle, também você vai desfrutar de alguma coisa boa nessa terra. Ele vai cuidar de você, vai suprir as suas necessidades. Enquanto for da vontade dEle que você viva nessa terra, com certeza Ele tem uma missão, Ele tem algo para que você cumpra para o reino dEle, para a glória do nome dEle. Enquanto você estiver nessa caminhada, fazendo as vontades do Senhor, com certeza Ele vai realizar o desejo do teu coração e vai suprir exatamente aquilo que você precisa. Lembrando que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, gozo, paz e alegria no Espírito. Amém, irmãos? Para finalizar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 15 ao 23, né, a chave da vitória do cristão é o jejum e a oração. Essa é a chave da nossa vitória. Isso significa, irmãos, que permanecer na presença de Deus, na presença do Pai, não significa assim estar constantemente repetindo orações formais, ok? Pelo contrário, implica em orações de todos os tipos que vêm ao nosso espírito, né? E em todas as ocasiões durante o dia inteiro. Ou seja, nós temos que ter uma carreira de oração, né? Nós temos que estar constantemente em oração. Evangelho que segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, versículo 1, diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A vitória do cristão, aquele que diz que é crente, ele tem que ter uma carreira de oração. Ele não tem que ter preguiça de orar, não tem que ter preguiça de ler a Bíblia, porque como ele diz que ele conhece a Deus se ele não lê a Bíblia? Através de meras experiências, não. Eu tenho experiência com Deus a partir do momento que eu conheço quem é o Deus que eu sirvo. E é isso que muitos precisam entender. Ok? Muitos estão pulando, glorificando a Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia.
Quando chegam as notícias, quando chega algum alarme, todo mundo fica, não todo mundo, não generalizando, mas muitos ficam preocupados, ficam nas redes sociais postando um monte de coisa, esperando que alguém venha trazer um esclarecimento. O teu esclarecimento está nas Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Versículo 19: não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem. Examinar, estudar, pesquisar, buscar, tá? Não desprezeis as profecias, é a palavra de Deus, ok? Examinai tudo, retende o bem. Versículo 22, obstende-vos de toda aparência do mal. Muitos não têm vigiado nisso. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ok? Irmãos, orai por nós. O apóstolo pedindo oração. Então, irmãos, nessa reflexão que você possa meditar, né? Possa pegar a tua Bíblia, que você possa aí esmiuçar a palavra de Deus e sobre os sinais da vinda de Cristo, que você não venha se assustar, porque a Bíblia diz que todo olho verá, ok? Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, peça para Deus te dar o desejo o incessante de todo dia, todo momento você se lembrar da palavra de Deus e meditar nela. Quero louvar o hino com os irmãos, ok? Esse hino é uma composição minha e ele também entrou no meu coração hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos. É assim, ó. A tua palavra eu guardei dentro do meu coração, pra eu não pecar contra ti, meu Senhor, e andar em santificação. Lâmpada para os meus pés, traz alívio ao meu coração. Tua palavra renova minha vida, Senhor, e a cada dia me faz vencedor. Tua palavra é o caminho para a salvação. É o guia do crente que o leva à perfeição. É a estrada para o céu, é o maná que o Senhor mandou. Tua palavra é o caminho para a salvação. É o guia do crente que leva à perfeição. É a estrada para o céu, é o maná que o Senhor mandou. Lâmpada para os meus pés, traz alívio ao meu coração. A palavra renova minha vida, Senhor, e a cada dia me faz vencedor. Tua palavra é o caminho para a salvação. É o guia do crente que o leva à perfeição. É a estrada para o céu, é o maná que o Senhor mandou. É a estrada para o céu, é o maná que o Senhor mandou. Oh glória! Deus abençoe e compartilhe o vídeo em nome de Jesus.